of God, I believe we find in Romans 11 or 1:11, if it says, if the Spirit, or Romans 8:11 it is, if the Spirit that raised up Jesus from the dead be in you, it will also quicken your mortal bodies. Yes, praise. Seu Espírito de Deus, eu creio que encontramos em Romanos 11 ou 1:11c, diz, seu Espírito. Romanos 8:11, é isto. Seu Espírito que dos mortos ressuscitou a Jesus está em vós. Ele também vivificará o vosso corpo mortal. If the Spirit that raised up Jesus from the dead, if it be in you, it'll also quicken your mortal bodies. Seu Espírito que dos mortos ressuscitou a Jesus, se ele está em vós, ele também vivificará o vosso corpo mortal. Quicken it. What does the word quick mean? The Greek word means to be brought to life after death. Vivificou. O que a palavra vivificar significa? A palavra grega significa ser trazido à vida após a morte. Hallelujah! There's the gate of worship. Worshiping in the Spirit and in truth. Mechanics and dynamics together. You see what I mean? Aleluia! Aí está a porta de adoração, adorando no Espírito e em verdade. Mecânica e dinâmica juntas. Está vendo o que quero dizer? If the Spirit that raised up Jesus from the dead dwells in you, it will quicken, make alive your mortal bodies because it's already life. Se o Espírito que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, ele vivificará, fará viver o vosso corpo mortal, porque ele já é vida. And when it comes into your body, it brings your whole body subject to it. Subject to what? The Word of God. If it's in you. E quando ele entra no seu corpo, ele traz seu corpo inteiro sujeito a ele. Sujeito a quê? A palavra de Deus, se está em vós. Now, if it's something in you telling you, well, that was the days past, and Mark 16 is not true, and that Pentecostal idea of the baptism of the Holy Ghost, that ain't the Spirit of God in you. I don't care how well you're trained. That's not the Spirit of God. Agora, se isto é alguma coisa em você, dizendo-lhe, bem, esses foram os dias passados, e Marcos 16 não é verdade, essa ideia pentecostal do batismo do Espírito Santo. Esse não é o Espírito de Deus em você. Não importa quão bem treinado você seja, esse não é o Espírito de Deus. You say, well, my mother belonged to this, and my father through years, and my brother, whatever you want to say about your relatives and so forth, that might have been all right with them, but it ain't for you. See? You've got to this day come into Christ Jesus for this age and the promise that's meant for this age. Você diz, bem, minha mãe pertenceu a isto e meu pai através dos anos e meu irmão. O que quer que você queira dizer acerca dos seus parentes e assim por diante, isso pode ter estado bem com eles. Porém, não está para você. Veja, você tem neste dia de entrar em Cristo Jesus para esta era e a promessa que é destinada a esta era. Notice, we find out that this great quickening power struck Enoch. It quickened him and he went home without dying. It struck Elijah, quickened him till he went home without dying. Note, verificamos que este grande poder vivificador caiu sobre Enoque, isto o vivificou e ele foi para o lar sem morrer. Isto caiu sobre Elias, vivificou até que ele foi para o lar sem morrer. We find out his successor was Elisha, which is a type there of Christ in the church. Elijah done 4 miracles, and Elisha done 8 miracles. He had a double portion like was poured out upon the church. Verificamos que seu sucessor foi Eliseu, o qual é um tipo ali de Cristo e a igreja, Eliseu. Elias fez 4 milagres e Eliseu fez 8 milagres. Ele tinha dupla porção, como foi derramada sobre a igreja. Later they had a dead man thrown over on his bones, and he come to life. That quickening power was in the grave with him. It's always there when you get that quickening power of God being quickened up with him now. Mais tarde, eles tiveram um homem morto, lançaram-no sobre os seus ossos e ele veio à vida. Esse poder vivificador estava no sepulcro com ele. Não se pode... Está sempre ali. Quando você recebe esse poder vivificador de Deus, sendo vivificado com ele agora. Now,
Remember, in Christ we are flesh of His flesh, bone of His bones. Agora lembre-se, em Cristo nós somos carne da sua carne e osso dos seus ossos. When God wounded Christ at Calvary, He was wounded for me and you. Quando Deus feriu Cristo no Calvário, Ele foi ferido por mim e por você. We are flesh of His flesh and bone of His bone, body of His body, name of His name, bride of Him. See, we are in Him. We are His flesh and His bones. Nós somos carne da sua carne e osso do seu osso, corpo do seu corpo, nome do seu nome, noiva dele. Veja, nós estamos nele, nós somos sua carne e seus ossos. And God has already raised us up potentially. E Deus já nos ressuscitou potencialmente. The quickening power that raised us from a life of sin and changed our being, it has potentially raised us up in Christ Jesus, which the resurrection will bring us forth in the full maturity. O poder vivificador que nos ressuscitou de uma vida de pecado e mudou nosso ser, potencialmente nos ressuscitou em Cristo Jesus, o que a ressurreição nos trará a plena maturidade. Now, remember, we died in our own name, was buried and raised in His. See, we're no more of our own. Agora lembre-se, nós morremos em nosso próprio nome, fomos enterrados e ressuscitamos no dele. Veja, nós não somos mais de nós mesmos. Of which that great name of Jesus Christ, which the Bible said over here in Ephesians 1:21 that both families in heaven and earth is named after that name. Do que esse grande nome de Jesus Cristo, o que a Bíblia diz aqui em Efésios 1:21, que ambas as famílias no céu e na terra recebem esse nome. That's where God put His name. That's the family's name in heaven. That's the family's name on earth. Aí é onde Deus pôs o seu nome. Esse é o nome de família no céu, esse é o nome de família na terra. And we're in Jesus Christ by spiritual baptism, not by water. By Spirit we are baptized into one body, which is Christ, the worshiping place. E nós estamos em Jesus Cristo, por batismo espiritual, não por água, por Espírito. Nós somos batizados em um corpo, o qual é Cristo, o lugar de adoração. Then being in there, we're being on this ground, it's like the abstract deed. Então, estando ali, nós estando neste terreno, é como a cópia da Escritura. You say, I bought a piece of ground. It isn't yours yet until you got an abstract. Você diz, eu comprei um pedaço de terra. Ele não é seu ainda até que você tire uma cópia da Escritura. But you got an abstract, it shows that everything was ever against that piece of ground has been stricken off. Porém, se você tirar uma cópia, isso mostra que tudo que alguma vez houve contra esse pedaço de terra foi cancelado. And then when you become a Christian and accept Christ as your Savior, then when God sends down the abstract, it shows that no matter what your father did, your mother did, what anybody else did. E então, quando você se torna cristão e aceita Cristo como seu Salvador, então, quando Deus envia a cópia, isto mostra que não importa o que seu pai fez, sua mãe fez ou o que algum outro fez. Your mother, daddy might have been drunkards, prostitutes, whatever it was, every sin is stricken off. You've got an abstract title. There's nothing can put you off of it. Sua mãe e seu pai podem ter sido bêbados, prostitutos, ou o que quer que tenham sido. Todo pecado está cancelado. Você tem uma cópia da Escritura, não há nada que possa desapossá-lo disto. And look, everything that's on that ground belongs to you. Amen. And when you're in Christ Jesus by the baptism of the Holy Ghost, every gift of God belongs in the church. E veja, tudo que está nesse terreno pertence a você. Amém. E quando você está em Cristo Jesus pelo batismo do Espírito Santo, todo dom de Deus pertence à igreja. Amém. The abstract title deed, it's yours. It belongs to you. It quickens your mortal bodies. Oh my, if we think of it. É uma cópia da Escritura. Você é seu, pertence a você. Isto vivifica seu corpo mortal. Oh, que coisa se pensássemos nisto. Let us take a look at those faithful ones at Pentecost. They were all in the upper room there, and they was all scared. They had the title all right, but they were afraid. Vamos dar uma olhada naqueles fiéis no Pentecostes. Eles estavam todos lá no cenáculo e estavam todos com medo.
Eles tinham a escritura, com certeza, porém estavam com medo. And all at once there came a sound from heaven, the abstract sent down to them like a rushing mighty wind, filled all the house where they were sitting. E de repente veio do céu um som. A cópia que lhes foi enviada, como o vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa onde se encontravam. And they were so quickened by that, to all their cowardliness, one of them was afraid to even deny he wasn't a Pharisee yet, or he wasn't a Sadducee yet. E eles foram tão vivificados, por isso que até toda a covardia deles, um deles estava até mesmo com medo. Eles até mesmo negaram que ele ainda não era fariseu ou que ele ainda não era saduceu. But when that Holy Ghost fell and baptized him into Jesus Christ, he became flesh of his flesh, bone of his bone, word of his word. Porém, quando esse Espírito Santo caiu e o batizou em Jesus Cristo, ele se tornou carne da sua carne, osso do seu osso, palavra da sua palavra. He was a new creation. He was a new person. It quickened his body. Ele era uma nova criação. Ele era uma nova pessoa. Isto vivificou seu corpo. Look what it did. What it does to you when it comes in. It don't make you go around and say, I'm Methodist, I'm Baptist. Veja o que isto fez, o que isto faz a você quando entra. Isto não o faz sair e dizer eu sou metodista, eu sou batista. Oh, I know I ought to smoke, I ought to have this, I ought to wear these kind of clothes, I ought to do this, I ought to do that. It so quickens you until you have to do it. It quickens your mortal bodies. Oh, eu sei que não devia fumar, eu não devia ter isto, eu não devia usar este tipo de roupa, eu não devia fazer isto, eu não devia fazer aquilo. Ele o vivifica de tal modo que você tem de fazer assim. Ele vivifica seu corpo mortal. Look, it quickened their bodies until they flew so close to heaven, until it quickened their body to speak in a language they never heard of before. Veja, ele vivificou o corpo deles até que voaram tão perto do céu que ele vivificou o corpo deles para falar em uma linguagem que nunca tinham ouvido antes. It quickened their bodies. They spoke in new heavenly language. Ele vivificou o corpo deles, falaram em nova linguagem celestial. They were quickened into the presence of God by the baptism of the Holy Ghost. God's quickening power baptized them into that. Eles foram vivificados à presença de Deus pelo batismo do Espírito Santo. O poder vivificador de Deus batizou-os nisso. They were in the place of worship then. They were where they could worship. Eles estavam no lugar de adoração, então. Eles estavam onde podiam adorar. The Sanhedrin or nothing else ever could bother them because they were quickened. They were new people. That's after they was baptized. Nem Sinédrio, nem qualquer outra coisa jamais poderiam incomodá-los, porque estavam vivificados. Eram novas pessoas. Isso foi depois que foram batizados. Look at little Stevens. He come into God's provided way, was quickened by the power of God. Come into the gate, God's provided way. Veja o pequeno Estevão. Ele entrou no caminho provido por Deus, foi vivificado pelo poder de Deus, entrou pelo portão, o caminho provido por Deus. And even when they went to kill him, stone him to death, he said, I see heavens open. Jesus standing at the right hand of God. That's quickening power. He's quickened up into his bosom. E até mesmo quando foram matá-lo a pedradas, ele disse, eu vejo os céus abertos, Jesus em pé à mão direita de Deus. Isso é poder vivificador. Ele foi vivificado para o seu seio. There was Philip, another one full of the quickening power. We find him down there at Samaria holding a great revival. Ali estava Filipe, outro cheio do poder vivificador. Nós o encontramos ali em Samaria, tendo um grande reavivamento. This great quickening power after he was in Christ come where he had thousands of people listening at him. Este grande poder vivificador, depois dele estar em Cristo, veio aonde ele tinha milhares de pessoas ouvindo-o. And he said, now leave here, Philip. I want you to go out into this desert, Gaza here. I got a man out there I want you to meet. E ele disse, agora retira-te daqui, Felipe. Eu quero que tu saias ao deserto, Gaza, aqui. Eu tenho um homem ali, quero que tu te encontres com ele. And no question at all. He is full of that quickening power. He was in Christ. He is the provided place where God could talk to him. God spoke to him, there's no question. E nenhuma pergunta de modo algum. Ele estava cheio desse poder vivificador.
Ele estava em Cristo. Ele estava no lugar provido por Deus, onde Deus podia conversar com ele. Deus falou com ele. Não houve perguntas. Say, well, he spoke to me and told me I'm going to be healed, but I don't know now. I feel awful bad today. Oh. Diz, bem, ele falou comigo e me disse que eu ia ser curado, porém, eu não sei agora, sinto-me terrivelmente mal hoje. Oh, que coisa! Well, he told me I had the Holy Ghost, but sometimes I sure doubt it. Bem, ele me disse que eu tinha o Espírito Santo, mas às vezes eu certamente duvido disto. Philip noted exactly the voice of God, because he come God's provided way. Filipe conhecia exatamente a voz de Deus porque ele tinha vindo pelo caminho provido por Deus. He didn't question God about, well, God, I got so many here, I have to stand, I have to see the state presbyter before I can do it. I have to go talk to the bishop, but nothing about it. He minded God. Right out into the desert he went. Ele não questionou Deus acerca de, bem, Deus, eu tenho tantos aqui, eu tenho de ficar. Eu tenho de ver o presbítero do estado antes que possa fazer isto. Eu tenho de conversar com o bispo. Não era nada acerca disto. Ele obedecia a Deus direto para o deserto. Ele foi. He found one man, a eunuch, an Ethiopian, a colored man, coming down reading the scripture in Isaiah. And he said, do you understand what you're reading? He said, how can I unless someone would teach me? Ele encontrou um homem, um eunuco, um etíope, um homem de cor vindo, lendo a escritura em Isaías, e ele disse, entendes o que estás lendo? Disse, como posso, a não ser que alguém me ensine? Philip got up on the chariot and began to talk to him about the Lord. He said, here's water. What hinders me from being baptized? Filipe subiu no carro e começou a falar com ele acerca do Senhor. Ele disse, eis aqui água, que impede que eu seja batizado? He said, if thou believest with all thy heart, all thy soul and mind strength, got off the chariot and baptized him, and Philip was so full of that quickening power until he caught him out of his sight. Ele disse, se crês de todo o coração, de toda a tua alma e mente, forças, saltou do carro e o batizou. E Filipe estava tão cheio desse poder vivificador que ele o arrebatou da vista dele. Think, in his mortal body, his physical being was caught up out of the sight of the eunuch. I believe that to be the truth. Pense, em seu corpo mortal. Seu ser físico foi arrebatado da vista do eunuco. Eu creio que isso é a verdade. God could take him somewhere else where he had need of him. He's caught up. Deus podia levá-lo para algum outro lugar onde ele tinha necessidade dele. Ele foi arrebatado. You know, death can't even take that thing away from you when you're in Christ, in God's place. Você sabe, a morte nem mesmo pode tirar essa coisa de você quando você está em Cristo, no lugar de Deus. Look here, Moses had it. He's a prophet that the word of the Lord came to. Veja aqui, Moisés o tinha. Ele era um profeta ao qual a palavra de Deus vinha. No matter how many Korahs raised up and said, we need a great organization now. You try to take the place of being the only holy man. God said, separate yourself. I'll just swallow him up. And the Dathans and so forth didn't bother him. He went right on. Não muitos. Quantos Corás se levantaram e disseram, nós precisamos de uma grande organização. Agora você tenta tomar o lugar como sendo o único homem santo. Deus disse, separa-te. Eu simplesmente o engolirei. E os Datãs e assim por diante não o incomodaram. Ele seguiu em frente. And when Moses died and was buried by the angels, that quickening power stayed on him for 800 years later. Here he is over the promised land talking to Jesus. That quickening power was still on him. That's God's place of worship. E quando Moisés morreu e foi sepultado pelos anjos, esse poder vivificador permaneceu nele, porque 800 anos mais tarde, aqui está ele na Terra Prometida, conversando com Jesus. Esse poder vivificador ainda estava nele. Esse é o lugar de adoração de Deus. But say, how did you know? He was a prophet. The word came to the prophet. And he was the manifested word of God for his age. Amen. O que diz? Como o irmão soube? Ele era profeta. A palavra vinha ao profeta. E ele era a palavra manifestada de Deus para a sua era. Amém. See, you can't die. You're done quickened. Oh, if the church could only see that. But it's not what you're going to be. You already are. It's the devil trying to rob you from that. Veja, você não pode morrer. Você já está vivificado. Oh, se a igreja somente pudesse ver isso.
Isso não é o que você vai ser, você já é. É o diabo tentando privá-lo disso. Well, say now, I tell you, I belong to this. Don't care what you belong to. Bem, diz, agora eu lhe digo, eu pertenço a isto. Não me importa a que você pertença. You've got to be born, regenerated, baptized with the Holy Ghost into Jesus Christ. Quickened to every word. Você tem de nascer, ser regenerado, batizado com o Espírito Santo em Jesus Cristo, vivificado a toda palavra. Your spirit in you will punctuate amen to every word of the Bible. Praise God. Seu Espírito em você pontuará amém a cada palavra da Bíblia. Outside of that, if it shakes its head on one, you get rid of that spirit. It's not the Spirit of God that would dispute the Word of God. It'll keep the Word of God. Fora disso, se ele sacode a cabeça para uma, livre-se desse espírito. Não é o Espírito de Deus que irá contestar a palavra de Deus. Ele guardará a palavra de Deus. Not only does it believe it, but it makes it live. It manifests the Word of God. Yes, sir. Não somente crê nela, mas a faz viver. Ele manifesta a palavra de Deus. Sim, Senhor. Notice also them saints of the Old Testament potentially are the old sacrifice. They were waiting for this new one to come, had a good conscience towards God. Note também aqueles santos do Antigo Testamento. Potencialmente, sob o antigo sacrifício, eles estavam esperando por esse novo porvir. Tinham uma boa consciência para com Deus. In Matthew 27, we're told that when Jesus raised and come out of the grave, which we just celebrated a few weeks ago, Easter. Em Mateus 27, nos é dito que, quando Jesus ressuscitou e saiu do sepulcro, o que nós acabamos de celebrar há algumas semanas, a Páscoa, The Bible said that many of the saints that were sleeping in the dust of the earth raised up at his resurrection and come into the city and appeared to many. a Bíblia disse que muitos dos santos que dormiam no pó da terra ressuscitaram quando da ressurreição dele e entraram na cidade e apareceram a muitos. What were they? They were manifestations of God's promised word. The only place that God meets under that sacrifice. Que eram eles? Eles eram manifestações da palavra prometida de Deus, o único lugar em que Deus se encontra sob esse sacrifício. Now, in 1 Thessalonians 4:16, the Bible said also that the New Testament saints would come forth with him when he comes again. Then it's quickened into him now. Agora, em 1 Tessalonicenses 4,16, a Bíblia diz também que os santos do Novo Testamento sairiam com ele quando ele vier novamente, aqueles que estão vivificados nele agora. How do you get into him? By spiritual baptism. The power of God, the place that he meets in Jesus. Now, Jesus is God's provided way. Como se entra nele? Por batismo espiritual. O poder de Deus, o lugar em que ele se encontra em Jesus. Agora, Jesus é o caminho provido por Deus. Now notice, Jesus was so sure what he was. He knew he was the Son of God. He knew he was virgin born. He knew that every scripture manifested itself right through him. Agora note, Jesus estava tão seguro do que ele era. Ele sabia que era o Filho de Deus. Ele sabia que era nascido da Virgem. Ele sabia que toda a Escritura se manifestava diretamente através dele. He knew it so perfectly till he said to them builders of the temple that day, he said, you destroy this temple and I'll raise it up in 3 days. Ele sabia disso tão perfeitamente que ele disse àqueles edificadores do templo, aquele dia, ele disse, derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Think of that. Destroy it and I'll raise it up in 3 days. Why? It was a written word of him. Pense nisso. Derribai-o e em 3 dias o levantarei. Por quê? Era uma palavra escrita dele. David said, I'll not leave my Holy One in hell, and did not leave his soul in hell, neither will I suffer my Holy One to see corruption. Davi disse, não deixarei meu santo no inferno, não deixarei sua alma no inferno, nem permitirei que meu santo veja corrupção. Now, Jesus knew that that was he. No question in his mind. Agora, Jesus sabia que esse era ele. Nenhuma dúvida em sua mente. And he knew that 72 hours the body corrupts. Sometime within that 72 hours, he's going to come back to life again. So he said, you destroy this temple, I'll raise it up again in 3 days. E ele sabia que às 72 horas o corpo se corrompe. Em algum momento, dentro dessas 72 horas, ele ia voltar à vida. De modo que ele disse,
derribai este templo, em 3 dias o levantarei. Why? The word was written of him. It was written of him because he was a manifestation of God's written word for that day. Porque a palavra estava escrita dele. Estava escrita dele porque ele era a manifestação da palavra escrita de Deus para aquele dia. Well, there's got to be. Hallelujah. There's got to be, brother. Somewhere's God's manifested word of God today rests the same thing. Bem, tem de estar. Aleluia! Tem de estar, irmão. Ali em algum lugar, a palavra manifestada de Deus hoje. E isso é a mesma coisa. Or he spoke of these days. And he said what would take place in these days. He's already told us we know what's going to take place. Porque ele falou destes dias e ele disse o que ia acontecer nesses dias. Ele já nos falou. Nós sabemos o que vai acontecer. And we see it being manifested in you, then you're in God's church. E nós vemos isto sendo manifestado em você, então você está na igreja de Deus. Outside of that, you can call yourself Methodist, Baptist, or anything else. It'll never work. You've only one meeting place. That's in Christ Jesus. Fora disso, você poderia se chamar metodista, batista ou qualquer outra coisa. Isto nunca funcionará. Houve somente um lugar de encontro que foi em Cristo Jesus. Oh, today, how today that I would that everybody would see that. See how to get in, being baptized. Como hoje eu gostaria que todos vissem isso. Ver como entrar sendo batizado. The bride is part of her husband. The church is a part of the word. The manifestation. A noiva é parte de seu esposo. A igreja é uma parte da palavra, a manifestação. Now, what church are you in? Are you in a denomination? If you are, I'll strictly tell you now, you're in Laodicea. Agora, em que igreja você está? Você está em uma denominação? Se você está, eu categoricamente lhe digo agora, você está em Laodiceia. But if you're in Christ, you're a new creature. And you're in the church of the living God with the manifestation of the very same things that He did in His day will be coming back here in this day doing the same thing that He said it would do. Then that is the real church. Porém, se está em Cristo, você é uma nova criatura e está na igreja do Deus vivo com a manifestação das mesmíssimas coisas que Ele fez em seu dia e que estarão retornando aqui neste dia, fazendo a mesma coisa que Ele disse que isto faria. Então, essa é a verdadeira igreja. You get into it by spiritual baptism. Not by joining, not by some more, but by being baptized by the Holy Ghost into His body. Você entra nela por batismo espiritual, não por se unir, não por alguma outra coisa, mas sendo batizado pelo Espírito Santo em seu corpo. All right, it's God's only provided way that we as left for us to do is to be baptized into His body by His Spirit. Muito bem. É o único caminho provido por Deus que Ele nos deixou para fazer, é ser batizado em seu corpo por seu Espírito. Jesus said in St. John 14:12, He that believeth while he is in me. Jesus disse em São João 14:12, aquele que crê enquanto está em mim. No wonder people say the days of miracles is past. No wonder they say these things. Não admira que as pessoas digam que os dias dos milagres passaram. Não admira que elas digam estas coisas. He that believeth in me, not believe on me, but believe in me. The works that I do, shall he do also. Aquele que crê em mim, não crê a respeito de mim, mas crê em mim, também fará as obras que eu faço. Why? It's His life. It's His dynamics in His mechanics that's in you that fires it off. Makes it go and do the works that it promised to do. Porque é sua vida, é sua dinâmica em sua mecânica que está em você. E isso o faz pegar, o faz ir e fazer as obras que prometeu fazer. Or my life in Him has quickened me by His Spirit to make His Word, which is the mechanics, work by His dynamics. Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Ou minha vida nele vivificou-me pelo seu Espírito para fazer a sua palavra, o que é a mecânica, operar por sua dinâmica. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Now,
Also, in Mark, the 17th chapter, the 30th verse of St. Mark. Listen close. Agora também em Marcos, capítulo 17, versículo 30, de São Marcos. Ouça com atenção. Jesus promised these things in the last days. That He's the same yesterday and forever. He promised in Malachi 4 that He would turn the hearts of the people in the last days back to the faith of the fathers. Jesus prometeu estas coisas no último dia, que Ele é o mesmo ontem e eternamente. Ele prometeu em Malaquias 4 que Ele iria converter o coração do povo nos últimos dias à fé dos pais. He promised that. He promised so many places in the Bible the things that He would do. Ele prometeu isso. Ele prometeu tantos lugares na Bíblia as coisas que Ele faria. Yet a little while the world seeth me no more, yet you'll see me. I'll be with you, in you, always, even to the end of the world. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Todavia vós me vereis. Eu estarei convosco, em vós sempre, até a consumação dos séculos. And notice in St. Luke again, 17:30, as it was in the days of Sodom. You know what happened in Sodom? E note em São Lucas novamente, 17:30, como aconteceu nos dias de Sodoma. Você sabe o que aconteceu em Sodoma? Look in California. Not only California, United States. Not only the United States, but the world. Veja a Califórnia. Não somente a Califórnia, os Estados Unidos. Não somente nos Estados Unidos, mas o mundo. Look at this teenage, insane. Well, we had I told you the other day they had taken an analysis there of the schools in Arizona where I live, and 80% of the children in school is mentally retarded. Veja esta adolescência insana. Ora, nós tivemos uma... Eu lhes disse outro dia, eles estavam fazendo uma análise ali das escolas no Arizona, onde eu moro, e 80% das crianças na escola são mentalmente retardadas. What will their children be? We can't have another generation. We're at the end. Jesus said these things would come. Que serão seus filhos? Não podemos ter outra geração. Estamos no fim. Jesus disse que estas coisas viriam. Look at all the televisions and things, get these fictitious things in order. It'll come a time, I predict that people will be completely, totally insane. The world will be. Veja todas as televisões e coisas tais preparando essas coisas fictícias. Virá um tempo, eu predigo, em que as pessoas estarão completamente, totalmente insanas. O mundo estará. The Bible speaks of such hideous sights as is shown movies today of some prehistoric creatures, eggs that's lived in the earth for so many thousands and millions of years, hatch and come forth to some. That's just a minor thing to what's going to happen. A Bíblia fala de visões tão hediondas como eles mostram nos cinemas hoje de alguma era de criaturas pré-históricas que viveram na Terra por tantos milhares e bilhões de anos, chocam e saem para algum... Isso é só uma coisa pequena comparado com o que vai acontecer. When hell's open and the devil comes out with all these mysterious things with women or locusts with hair like women and teeth like lion, while the world will be completely, totally insane. It's not just about 1 degree from it now. Quando o inferno for aberto e o diabo sair com todas as suas coisas misteriosas de mulheres ou gafanhoto com cabelo como mulheres e dentes como de leões, ora, o mundo estará completamente, totalmente insano. Não está mais do que simplesmente cerca de 1 grau disto agora. Oh, for the glory of God, for the coming of the Lord Jesus, for the Holy Ghost, for the know-so, for the living presence of the living God. Oh, para a glória de Deus, para a vinda do Senhor Jesus, para o Espírito Santo, para a certeza, para a presença viva do Deus vivo. Jesus said in the St. Mark there, he said, in that day the Son of Man will be revealed. Jesus disse em São Marcos ali, ele disse, naquele dia o Filho do Homem será manifestado. Now remember, not Son of God. He came in 3 sons' names. Son of Man, Son of God, Son of David. Agora lembre-se, não Filho de Deus. Ele veio no nome de 3 filhos. Filho do Homem, Filho de Deus, Filho de Davi. When he was on earth, he come as Son of Man. He was a prophet. Son of Man is a prophet. Quando ele esteve na terra, ele veio como filho do homem. Ele foi profeta. Filho do homem é profeta. Jehovah himself called the prophets, Jeremiah and them, Son of Man, what seest thou?
O próprio Jeová chamou os profetas, Jeremias e os demais, filho do homem. O que vês? Jesus come because he had to come according to the scripture as Son of Man. Jesus veio porque ele tinha de vir conforme a Escritura como filho do homem. Moses said, "The Lord your God shall raise up a prophet like unto me." And he had to be a prophet, Son of Man. Moisés disse, o Senhor teu Deus despertará um profeta como eu. E ele teve de ser profeta, filho do homem. But after his death, burial, and resurrection, now he's been Son of God, the supernatural, the Holy Ghost. Porém, após sua morte, sepultamento e ressurreição, agora ele tem sido filho de Deus, o sobrenatural, o Espírito Santo. But he promised just before the coming of the end time, the world would get like it was at Sodom. When a man came down in human form, 3 of them, 2 angels, and God himself. Porém, ele prometeu, pouco antes da vinda do tempo do fim, o mundo se tornaria como foi em Sodoma, quando um homem desceu em forma humana, 3 deles, 2 anjos e o próprio Deus. That was God. The Bible said it was. Aquele era Deus. A Bíblia diz que era. Now, he came down and he manifested himself there by turning his back to the tent where Sarah was and told Abraham what Sarah was thinking in the tent. Is that right? Agora, ele desceu e ele se manifestou ali ao voltar as costas para a tenda onde Sara estava e disse a Abraão o que Sara estava pensando na tenda. Está certo? Now, Jesus himself said, at the day when the Son of Man is being revealed. In other words, the Son of Man, the ministry of Jesus Christ himself. Agora o próprio Jesus disse, no dia em que o Filho do Homem estiver se manifestando, em outras palavras, o Filho do Homem, o ministério do próprio Jesus Cristo. The church will come through justification, through Luther, through sanctification, through Wesley, through the baptism of the Holy Ghost of the Pentecostals, and grow right on into the perfection of the Son of Man. That one husband and wife will be the same self-persons. A igreja passará pela justificação através de Lutero, pela santificação através de Wesley, pelo batismo do Espírito Santo ou os pentecostais e prosseguirá direto até a perfeição do Filho do Homem, quando esposo e esposa serão as mesmas pessoas. God will be so manifested into his bride, his church, till they'll both be the same. They are one. Deus estará de tal maneira manifestado em sua noiva, sua igreja, até que ambos serão a mesma coisa. Eles são um. Now you see where we're at. Don't hold to them traditions and creeds. They were all right in their day, but the flowers bloom to a blossom now. It's seed time. Right? Agora você vê onde estamos. Não se apeguem a essas tradições e credos. Eles estiveram bem em seu dia, porém, a flor desabrochou agora. É tempo de semente. Isso mesmo. Jesus promised these things. Jesus prometeu estas coisas. Now, when we see God make his promise live before us and see that it's in us and his Spirit is living in us, that is the only way of worship, only place of worship, the only true way you can worship. For there's no condemnation to them which are in Christ Jesus. Agora, quando nós vemos Deus fazer sua promessa viver perante nós e vemos que está em nós e que seu Espírito está vivendo em nós, essa é a única forma de adoração, o único lugar de adoração, a única maneira verdadeira em que você pode adorar, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. God made the promise. Jesus said, the things that I do, you'll do also. And what he would do in the last day. Deus fez a promessa. Jesus disse, as coisas que eu faço, vós também fareis. E o que ele faria no último dia. I'd come through this age, neither light or day, it be like a darkened time, but said the evening time, it shall be light. Como isto percorre esta era, nem luz, nem dia, seria como um tempo obscurecido. Ele disse, no entardecer haverá luz.